Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero louvar ao Senhor nosso Deus por estarmos nessa noite adorando aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Que bom encontrar uma igreja sedenta pela presença do Senhor e sensível à manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, pastor Tiago. O Tiago eu cheguei a conhecer há um tempo atrás, né? Não chegamos a ter aquela intimidade mais próxima, mas eu me lembro de ti, pastor Sérgio, primeira vez que eu estou mais próximo do Senhor. Que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe essa linda igreja e que use vocês de uma maneira poderosa para proclamar as verdades do reino de Deus aqui nesta cidade. Ao meu amigo Oséias, né? Deus te abençoe, canal do que está acontecendo aqui nessa noite. A minha esposa que me acompanha, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Vamos à palavra do Senhor então, livro de Juízes, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, eu moro em Esteio, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. E eu e a Regina, nós temos 3 filhos, a Vicky, o Samuca e o B. São as coisas mais importantes que Deus deu na minha vida. São as coisas mais importantes que Deus deu na minha vida. E eles representam tudo que eu sou. Tudo que Deus me deu está representado na minha família. Meu ministério, aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, nada se compara aos meus filhos e à minha esposa. E aqui nessa noite eu quero celebrar ao Senhor porque existem famílias que estão aqui. E talvez você adentrou por esta porta hoje pedindo uma ajuda, um socorro da parte de Deus. Eu tenho uma notícia boa para te dar. O Espírito Santo está na casa, Deus está na casa, o Filho está na casa, a presença de Deus está nos envolvendo, e quando isso acontece, há um ambiente de milagres, Deus é poderoso para realizar milagres. Talvez você se sinta incapaz de mover algo sobrenatural da parte de Deus, mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite que vai nos ajudar a compreender alguns princípios de Deus para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês a história de um homem que se sentia pequeno, que se sentia incapaz, que se sentia não merecedor do favor divino, mas Deus o encontrou no lugar certo, na hora certa, no momento exato, e a história da vida dele nunca mais foi a mesma. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Eu quero meditar com vocês em algumas verdades da vida de Gideão e extrair alguns ensinamentos para nós aqui nessa noite, até que Deus faça milagres acontecerem diante dos nossos olhos. Juízes 6 e 11, sentado como nós estamos, a palavra de Deus nos diz assim: então, veio o anjo do Senhor, e ele assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor e começamos a meditar na Bíblia, alguns personagens se destacam para nós. Gideão talvez é um deles, para muitos aqui. E Gideão, ele salta aos nossos olhos porque o enredo da história é interessante. Gideão, ele não está vivendo um momento favorável. Gideão não está vivendo um momento de paz. Gideão não está vivendo um momento de fartura. Gideão está vivendo um momento muito difícil. Diz que houve paz sobre a terra. E ao longo de 40 anos,
Israel desfrutou de plena paz na presença do Senhor, mas a paz chegou ao fim. Os midianitas começaram a oprimir, e passaram-se 7 longos anos de uma opressão ferrenha, de uma opressão tremenda. E Gideão, ele surge neste momento. Ele aparece na história, talvez num dos momentos mais críticos do povo de Israel. E eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Talvez a tua situação não seja favorável, talvez o que você esteja vivendo não seja agradável, mas Deus te escolhe nessa noite, Deus te acha nessa noite, Deus te visita nessa noite, porque Ele tem algo para realizar na tua vida e através da tua vida. Gideão ilustra esse momento, e é diante dessa situação que ele aparece, diante de 7 anos de sofrimento. Mas a palavra de Deus vai nos dizer assim no versículo de número 11: então veio o anjo do Senhor. Repare comigo algumas coisas aqui. A palavra então, ela é uma interjeição, e ela é usada para um fim próprio. Essa palavra não está por acaso aqui. Essa palavra, ela não para nos escritos originais simplesmente para que ficasse bonita a história. Não, ela está ali para nos mostrar que sempre haverá um então de Deus na nossa vida. Eles estavam sofrendo, mas então, eles não tinham comida, mas então, eles estavam debaixo de opressão, mas então, o Senhor desceu e visitou o seu povo. Que o então de Deus chegue na tua casa nessa noite, que o então de Deus chegue na tua vida nessa noite, que o então de Deus chegue para você nessa noite. Oh, há uma presença de Deus aqui neste ambiente. Então, Deus desceu. E olha que linda essa palavra, porque vai dizer assim: ele desce, o anjo do Senhor vem, e ele assenta-se debaixo do carvalho. Olha que interessante. E vem comigo dar uma analisada nesse mistério aqui. Gideão está malhando o trigo no lagar. Ele está trazendo mantimento para dentro da sua casa. Ele está trabalhando no lugar errado, sim, mas ele está sustentando a sua família debaixo da opressão dos midianitas. E de repente o anjo do Senhor desce do céu, se assenta debaixo do carvalho e fica observando aquela cena. E eu quero compartilhar uma coisa com você. Sabe o que Deus está procurando? Pessoas que tentem. Pessoas que tentem. Não, você não está entendendo. Pessoas que tentem. Tente o que, irmão Marcelo? Pelo amor de Deus, tente mudar a situação que está vivendo. Pessoas que não desistam da sua família, pessoas que não desistam dos seus filhos, pessoas que não desistam, não se entregam, não se rendem. Gideão, ele está malhando o trigo no lagar, ele está tentando sobreviver, e Deus está procurando pessoas que não desistam, que não se entregam, que não se rendem, que não se dobram, pessoas, e eu sei que elas estão aqui nessa noite. Oh, eu sei que elas estão aqui nessa noite. Você é um deles aqui nessa noite. Tentar o que, irmão Marcelo? Que não desista até chamar a atenção de Deus, até Ele vir na terra e se assentar debaixo do carvalho e ficar dizendo: eu vou observar o meu filho, a minha filha trabalhando um pouquinho aqui. E o anjo do Senhor fica observando Gideão trabalhar. Quantas vezes você está lutando pela tua família e você não faz nem ideia de que Deus está ali dizendo isso? Continua, meu filho, não desiste, não se entrega, não se rende. Deus está procurando pessoas que insistam e tentem até que Ele venha. Oh, nós precisamos entender essa verdade. Deus precisa vir. Deus precisa vir. E Gideão foi esse homem que chamou a atenção de Deus. Mas, irmão Marcelo, eu estou fazendo e nada acontece. Entenda, Gideão fez
até Deus vir. Não sei se você consegue acompanhar o meu raciocínio, mas Gideão ficou malhando o trigo no lagar até Deus descer na terra. Ele não estava esperando aquela visita, mas Deus desceu na terra. Porque ele não desistiu de lutar pela sua casa, pela sua família, por aqueles que dependiam dele. E esse é o tempo que nós vamos chamar a atenção de Deus trabalhando. Trabalhando. Gideão, ele nos ensina essa grande verdade. E quando o anjo desce, olha que interessante, o anjo aparece e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. O valente aqui está explicando que ele não desistiu. E é por isso que ele entra nessa categoria. Porque na verdade ele estava com medo dos midianitas. Por isso malhando o trigo no lagar. Mas ele entra na categoria de valentes, porque ele não desiste. E quando o anjo diz isso, eu quero que você imagine comigo, Gideão está malhando trigo no lagar. Ele não se vira para ver quem está falando com ele. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Ele está lá trabalhando e o anjo está sentado debaixo do carvalho. E de lá ele diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. E Gideão malhando trigo, ele não parou de trabalhar. Ele vai dizer: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que está nos acontecendo tudo isso? Porque a história que eu escuto dos meus pais é que o Deus que nos tirou com mão forte do Egito é um Deus poderoso. Mas aquilo que os meus olhos veem não é o que eu escuto. Aí então o anjo do Senhor se volta para ele. E a palavra voltar-se aqui é olhar olho no olho. Ele sai da onde ele está e ele vai até Gideão e diz assim: tu não está entendendo quem está falando contigo. Ele olhou olho no olho de Gideão e disse assim: eu estou dizendo que Deus é contigo, homem valoroso. Muitas vezes nós estamos atarefados demais na labuta, mas Deus entende todas essas coisas. Gideão está dizendo: eu escuto histórias maravilhosas, mas o que os meus olhos veem é totalmente diferente. Mas o anjo do Senhor olha no olho dele e mostra para ele o poder do grande eu sou. E quando ele olha no olho, eu imagino Gideão vendo todo o poder do Eterno. Naquele instante, naquele momento, Gideão começa a entender que quem está falando com ele é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Ele não entendia, pois a história contava outra coisa. Mas ele estava para viver algo poderoso na presença de Deus, que mudaria toda a vida dele. Quando Deus se vira para nós, quando Deus olha nos nossos olhos, uma maneira figurada de falar, vamos dizer assim, nossos medos desaparecem, nossas preocupações diminuem. Quando Deus olha nos nossos olhos, nossas frustrações vão caindo por terra, porque o olhar dele fulmina a nossa alma. Foi naquele instante que Gideão entendeu que quem estava falando com ele não era um homem qualquer. E aqui nessa noite eu quero que você entenda que a palavra de Deus é tão poderosa que ela pode ir lá na sua casa nesse exato momento e fazer milagres acontecerem. Eu não sei se você entrou aqui pedindo por alguém que não está aqui, mas eu sei uma coisa só: o Deus que nós servimos, Ele vai aonde essa pessoa está. Ele transforma corações, Ele muda situações, mas hoje Ele está te olhando nos teus olhos.
Hoje Ele olha nos teus olhos assim, quem está falando contigo tem poder para mudar a tua história. Quem está falando contigo tem autoridade para declarar vida sobre a tua família. Ei, o grande eu sou está na casa. Quando eles se olham e ele compreende que quem está falando com ele é Deus, as coisas mudam. O anjo diz para ele: vai nessa tua força. Ele livra Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu. Gideão vai dizer assim: Senhor, tudo bem, estou começando a entender que é o Senhor que está falando comigo, mas como é que eu vou livrar meu povo da mão dos midianitas? O Senhor já teve um encontro com eles por aí? São numerosos, são muitos. Como eu os vencerei? Porque eu sou o menor da minha casa. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Como eu vou conseguir vencer esses homens? E essa eu quero que você pegue e guarde bem guardadinha aí com você. Porque Deus não precisa de pessoas grandes para fazer coisas extraordinárias. Deus só precisa de um coração que reconheça o seu tamanho e o tamanho dele. Eu sou da vila mais pobre, eu sou da família menos abastada, não interessa. Deus está te olhando nos teus olhos, está dizendo que é contigo. E quando isso começa a entrar na nossa alma, começa a acontecer coisas extraordinárias. Começa a acontecer coisas extraordinárias. Ele disse: eu sou o menor. Mas Deus pega coisas pequenas para confundir coisas grandes. Deus pega pessoas que não são absolutamente nada para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Deus pega pessoas que dizem assim: mas eu sou o mais pobre. Não tem problema, eu te escolho. Compreende que a escolha divina, ela passa longe de apetrechos humanos. Ela vem direto no coração, na alma, no interior do ser humano. E diz assim: não, eu te escolhi, tu és meu, a partir de agora eu sou contigo. Eu sou contigo. Ele declara a sua pequenez, ele declara o seu tamanho, mas uma verdade há sobre as nossas vidas: Deus nos escolheu. Não foi o homem que te escolheu, não foi o homem que te chamou, foi Deus que te escolheu. E quando Ele nos escolhe, não importa, não importa absolutamente nada, Ele nos escolhe. E o anjo volta a declarar a ele: eu estou contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um homem só. Quer vitória na tua vida? Receba poder de Deus. Porque esse poder que invade a nossa alma, acontece isso aqui, ó. Tu vai lutar com os midianitas, mas vai vencer todos eles, como se fossem um homem só. Deus está dizendo: pega todos eles e amontoa num só, tu vai vencer ele. Deus está diminuindo os teus adversários em um só. Será que num só você consegue? Pois então Deus vai diminuir os teus inimigos aqui nessa noite e vai dizer: tu vai vencer todos eles como se fosse um homem só, debaixo do poder do nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida essa palavra. Eu declaro sobre a tua vida essa palavra. Teus inimigos serão reduzidos a absolutamente nada nessa noite, porque há um poder vindo da parte de Deus. Há um poder vindo da parte de Deus. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. A presença de Deus muda todos os prognósticos. A presença de Deus muda todos os diagnósticos. Talvez você entrou aqui com um diagnóstico do médico. Eu tenho uma notícia para te dar. A presença de Deus pega esse diagnóstico e dá uma rasgada nele,
Porque Deus ainda tem poder para curar. Deus ainda tem poder para curar. Deus ainda tem poder para curar. Isso. Isso. Deus ainda tem poder para curar. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Porque essa presença aqui garante vitória. E Gideão entende naquele momento e larga de mão todas as suas dúvidas. E eu acho interessante a narrativa bíblica. Gideão, ele vai olhar para o anjo do Senhor e vai dizer assim: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal. Eu rogo-te uma coisa: não saia daqui, porque eu já volto. Parece uma loucura. Deus está falando com Gideão. E Gideão diz assim: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, eu quero só uma coisa: fica aqui, eu já volto. Eu fico tentando imaginar quem é que está na presença do anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, uma tipificação do próprio Cristo vivo ali. E ele diz assim: fica aqui, eu já volto aí. Mas a narrativa é linda, porque Gideão vai para casa. Sabe o que ele vai fazer em casa? Ele não vai dizer: eu encontrei o anjo do Senhor. Ele não vai dizer assim: eu estou falando com Deus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai preparar um sacrifício para Deus. Porque quando nós entramos na presença de Deus, sabe o que o nosso coração faz? Agradece. Ele pega o trigo que ele está malhando no lagar, para o sustento da família, e faz uns bolos. Diz assim: não, eu estava malhando esse negócio, quando ele me encontrou, eu vou fazer um bolo para ele, vou fazer um pão asmo para ele, vou fazer algo digno para ele. Ele pega um cabrito e faz o cabrito, e ele volta correndo para a presença do anjo. E sabe o que eu acho mais lindo? É que Deus ainda está ali esperando ele. É que Deus ainda está ali esperando ele. É como se Deus dissesse assim: eu estou contigo, camarada, e não abro. Eu estava esperando tu voltar. E quando ele volta, ele diz assim: Senhor, olha o que eu fiz para ti. Eu fiz uns pães asmos, eu fiz um cabrito, eu quero oferecer na tua presença. Sabe, quando o nosso coração se enche da presença de Deus, brota uma gratidão dentro de nós, brota uma gratidão dentro de nós, e a gente oferta, a gente derrama na presença dEle aquilo que nós temos. Mas vamos reprisar a história? Você entendeu que eles estavam passando um período de fome? Você entendeu que Gideão está malhando o trigo num lagar para pôr a salvo dos midianitas, para ter o que comer? E agora, quando a presença de Deus está ali com ele, diz assim: não, eu vou pegar o que eu tenho e vou entregar na presença de Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Quando nós entregamos tudo que nós temos na presença de Deus, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu tenho uma certeza só, ou duas. A primeira delas, eu sou agradecido a Ti. A segunda delas é: do meu futuro, eu sei que o Senhor está cuidando. Eu sei que o Senhor está cuidando. Ele entrega tudo na presença do anjo. E diz assim: eu não estou preocupado com o que eu vou comer amanhã, porque eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu não estou preocupado com o que eu vou fazer amanhã, se vai ter comida dentro de casa. Eu estou na presença do Todo-Poderoso. Na presença do Todo-Poderoso, nós temos uma certeza só: não faltará pão, não faltará alimento, não faltará absolutamente nada, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. E Ele foi preparar, e Ele ofereceu tudo isso na presença do Senhor. Só que eu quero
mostrar duas coisas para vocês aqui, que me chamaram a atenção quando eu estudava essa palavra. A primeira delas é que Gideão ofereceu o que todo israelita tinha dentro de casa. Ele não ofereceu nada de demais. Tem uns que já estão entendendo o negócio aqui. Ele não fez, nós gaúchos temos uma tradição do churrasco. Ele não pegou a melhor picanha, maminha, coraçãozinho, pão com alho, e levou na presença de Deus, não. Ele pegou o comum. É como se você, dona de casa, pegasse ali o seu guisadinho, sua carne de panela, e dissesse, é o que eu tenho, e é o que eu vou levar. Ele ofereceu algo comum na presença de Deus. Mas ofereceu tudo o que ele tinha. E eu acho Deus uma pessoa extraordinária. Porque Deus é o único que tem o poder de transformar o simples em algo extraordinário. Não entendi, irmão Marcelo. Deus é o único que tem a capacidade de transformar algo simples em extraordinário. Acompanhem comigo. Quando ele chega trazendo o sacrifício, a oferta, o anjo olha para aquilo e diz assim, gostei disso. Bota sobre a rocha. E Gideão, meio que talvez olhou e disse assim, mas eu fiz para o Senhor. Bota sobre a rocha. Tinha uma rocha ali por perto. E ele vai e larga os pães asmos, o cabrito, ele deita o caldo em cima do animal que foi cozinhado. E ele se afasta. E o anjo do Senhor pega uma vara, um cajado que havia com ele, e toca naquela comida. E se você ler a história, vai acontecer algo que não acontece naturalmente. Saiu fogo da rocha. Saiu fogo da rocha. E Deus está dizendo, eu aceito a tua simplicidade, mas eu vou transformar essa coisa simples em algo extraordinário agora. Puf. Quando nós entendermos que o que Ele procura é a nossa entrega total no seu altar, nós começaremos a viver algo extraordinário na presença de Deus. Quando nós entendemos que o que Deus está procurando é o simples, é o nosso ser, é tudo que nós somos, Ele começará a transformar isso em algo extraordinário. Sai fogo da rocha. Sai fogo da rocha, queima aquilo e Deus pega o simples e transforma em algo extraordinário. Deus pega a nossa pouca fé e quando Ele nos toca sobre a rocha, sai fogo e a nossa pequena fé vira uma grande fé. Ele transforma coisas pequenas em coisas extraordinárias. Ele pega a nossa pouca capacidade e transforma em coisas extraordinárias. Eu estou declarando aqui nessa noite sobre a tua vida que o Deus que teve um encontro com Gideão é o mesmo que pode ter um encontro contigo aqui nessa noite. O segredo está no pôr sobre a rocha. No entregar sobre a rocha. Porque quando ele põe sobre a rocha, é como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer agora, mas eu estou aberto para viver o que o Senhor está disposto a fazer. E chegou o tempo de nós começarmos a viver algo extraordinário na presença de Deus. A minha oração é que a presença de Deus te toque a ponto de começar a sair fogo da rocha.
Fogo da rocha. Porque quando sai fogo da rocha, não veio fogo do céu. Fogo saiu dali e levou tudo para a presença de Deus. Sabe o que aconteceu naquele momento? Gideão já não era mais o menor da sua casa. Gideão já não era mais o mais pobre da tribo de Manassés. Gideão agora era o homem valoroso na presença do Senhor. Ele já não estava mais dizendo, Senhor, e agora o que? Não, agora eu entendo que Deus está agindo na minha vida. E a partir daquele instante, Gideão começou a viver o que muitos de nós gostaríamos de viver. O sobrenatural de Deus. Ele faz 2 provas com o Senhor. Eu quero o orvalho na lã, eu quero a lã sem orvalho. Sabe o que Deus faz? Deus responde. Sabe por que Deus responde? Porque agora ele era um homem valoroso. O simples foi transformado em algo extraordinário. E diz que ele acorda de madrugada e se levanta e separa o seu exército, e dentre tantos homens que são convocados e chamados, 300 homens são escolhidos. E de repente, Deus muda a história de Israel. Bota seus inimigos para correrem. Sabe por quê? Porque Deus pega o simples e transforma em algo extraordinário.